Pouquíssimas obras se tornaram tão controversas e em tão pouco tempo após o seu lançamento, como Lolita, que foi rejeitada tanto em solo americano quanto britânico, chegando às livrarias apenas na França e com pouquíssimas unidades. Tamanho receio na publicação de tal obra não foi suficiente para frear o seu sucesso, pois em questão de semanas ela já havia conquistado a crítica literária e terras anglofonas. Considerado como um dos melhores romances da língua inglesa e do último século, Lolita é também o melhor trabalho do escritor russo Vladimir Nabokov, feito ainda mais impressionante quando se é levado em conta que o inglês era apenas a terceira língua do autor. Em suas páginas repletas de simbolismo e duplas interpretações, Nabokov entregou uma das maiores obras da história no quesito enredo e controvérsia narrativa, pois consegue desviar e confundir as linhas morais de seus leitores inúmeras vezes durante o livro, desafiando a visão que apresenta dos personagens, além de também concentrar uma riqueza lexa e ensurdecedora, fazendo a obra por vezes se aproximar da poesia, mesmo sendo essencialmente um romance. Com tamanho sucesso, qualidade e controvérsia envolvida, não demorou para que o cinema percebesse a oportunidade e adquirisse os direitos de adaptação, iniciando trabalhos quase que instantâneos para uma versão nas telas, que assim como sua contraparte literária, também foi objeto de grande polêmica. Com a responsabilidade recaindo sobre Stanley Kubrick, Lolita foi um absoluto sucesso de crítica, mesmo que essa tenha demorado a amadurecer e a entender o filme. Indicado ao Oscar de melhor roteiro adaptado na edição de 63, Lolita logo veio a se tornar um dos longa-metragens mais pervertidos, imorais e doentios da história. Tudo sob a perspectiva de um romance. Com Nabokov novamente envolvido, mas dessa vez assinando como roteirista, conhecemos muito mais do que a saga de um simples criminoso digno de compaixão, mas também os limites da obsessão e do amor, que mesmo imoral e desprezível, é capaz de tomar a mente de um homem e transformá-lo em um monstro muito além da sua própria percepção. Acompanhando Humbert Humbert, um professor universitário francês que havia ganho uma cadeira de literatura francesa em uma universidade americana, somos transportados até a pacata cidade de Hamsdale, no coração conservador dos Estados Unidos. Procurando um lugar para ficar por alguns meses, Humbert acaba hospedado na residência de Charlotte Hayes, uma viúva soberba que acaba se apaixonando pelo protagonista, sentimento esse que em nenhum momento é retribuído por Humbert, que desdenha de sua anfitriã em segredo, mas nem por isso deixa de ser um recurso valioso durante sua estadia lá. Apesar de tudo, o desgosto que o personagem nutria por Charlotte é um retrato de tudo que ele achava promíscuo e marginal nos Estados Unidos. Humbert, que estava fortemente inclinado a recusar o aluguel, acaba mudando de opinião nos últimos instantes, ao chegar ao Jardim dos Fundos e conhecer a filha de Charlotte, Dolores Hayes, ou para os íntimos, Lolita. Dolores, no livro, tem apenas 12 anos de idade, e embora sua idade no cinema fique em aberto, ainda assim não difere radicalmente de sua contraparte literária. Decisão essa de suavizar a idade da garota, tomada para suavizar a trama como um todo, e não em uma tentativa de defender o indefensável. Angelical, pura e sedutora, a garota exala beleza e feminilidade, conquistando Humbert instantaneamente, que se apaixona perdidamente pela garota, e mesmo sabendo da natureza perversa de sentimentos, ainda assim escolheu os alimentar em segredo, como um ornamento secreto. No princípio, o personagem até tenta viver na espreita, apreciando a beleza da garota de muito longe, sem interferir em sua vida ou mesmo manifestar de qualquer forma o que sentia. Contudo, não demora para que Dolores passe a empregar seu charme diabólico no próprio Humbert, fazendo-se aproximar da garota e ceder ao desejo, mesmo que reprovável. Se esquivando dos avanços de Charlotte, Humbert consegue manter a sua máscara de bom homem por muito tempo, chegando até mesmo a se casar com a matriarca para manter essa fachada e permanecer próximo de Dolores. Entretanto, não tarda para que o ciúme doentio e possessivo de Charlotte a faça descobrir quais eram as verdadeiras intenções de seu marido, o que introduz ao conflito e, sucessivamente, a morte da personagem, que padece pelo mero acaso, um crime perfeito, como Humbert descreve. Agora completamente sozinhos, Humbert e Dolores, sem supervisão e sem compreenderem a dimensão macro do que estavam fazendo, passam a se aproximar de forma cada vez mais íntima, e posteriormente, sexual. Um relacionamento imoral e proibido, que nasce da ingenuidade da garota e de sua prepotência em seduzir homens adultos, mas que logo reverbera em uma situação de abuso que se sustenta através da violência e da obsessão de um homem adulto para com a garota. A versão cinematográfica de 62 é extremamente suavizada se comparada com a sua contraparte literária. Movimento compreensível, se levado em conta o contexto em que a obra foi lançada, quando órgãos de regulação, tanto britânicos quanto americanos, ainda eram dominados por valores conservadores.
Todas as cenas sexuais explícitas, aqui, são deixadas em aberto, sendo cortadas antes que qualquer toque seja consumado, deixando-se no ar apenas sugestões do que teria ocorrido entre os personagens, mas sem nunca haver qualquer confirmação. Além disso, há também a já citada suavização quanto à idade de Dolores, que no livro exibe uma aparência e comportamento muito infantis, enquanto aqui já está em plena puberdade, exibindo até mesmo certos traços adultos, além dos maneirismos típicos de uma mulher feita. Como dito, tal escolha não é uma tentativa de defender as ações de Humbert, mas sim para evitar a censura, pois tanto Kubrick quanto Nabokov temiam que a obra poderia ser cortada ou mesmo reeditada para só então ser lançada nos cinemas, o que arruinaria o perfeccionismo marcante do diretor. Ainda assim, mesmo com tais mudanças, a essência da trama permanece objetivamente a mesma. Um retrato de um homem atormentado por desejos proibidos e pela obsessão, e a destruição de uma garota atormentada, desde muito nova, por ser supersexualizada. Por ser contada inteiramente de um ponto de vista de Humbert, tanto o livro quanto o filme, por vezes, parecem se aproximar de um ponto onde as ações de Humbert parecem justificáveis e dignas de perdão, o que o faz se aproximar em tais momentos de um digno mocinho da história. Essa escolha, que faz com que a audiência se conecte mais facilmente com o seu emocional e seus dramas, é um grande pecado do ponto de vista moral, pois negligencia os traumas e as cicatrizes que o enredo deixa na psique de Dolores. Contudo, tal abordagem tem valor imensurável na construção da narrativa em provocar um conflito, mesmo na mente da audiência, pois ao empregar a perspectiva, até então pouco utilizada, de contar histórias na perspectiva do vilão, ambas as obras são capazes de nos confundir e nos fazer olhar Humbert com outros olhos, quase como um homem amargurado e tão sofrido quanto a sua vítima, enquanto que de um ponto de vista objetivo, ele é um criminoso e um monstro, adjetivos que chega a usar para descrever si próprio em certas passagens. O professor Humbert, que inicia a trama como um homem culto e discreto, sofre um intenso processo de degradação e destruição de seus próprios valores, pois mesmo perpetuando seus crimes e comportamentos nocivos contra Lolita, o personagem ainda assim tinha consciência de que tais atos eram imorais e pecaminosos, o que apenas agrava ainda mais o seu estado mental. Essa passagem do protagonista para algo completamente distinto do que costumava ser antes de conhecer a garota pode ser percebido na forma como seu comportamento com a garota se alterna conforme ela se torna emocionalmente distante dele. Durante seu casamento com Charlotte, por exemplo, Humbert não suportava a proximidade e os ciúmes exaustivos de sua esposa, condenando-a e as suas ações. Contudo, conforme a sua relação com Dolores também se deteriora, ele vai adquirindo esses mesmos vícios, o que o afasta ainda mais da garota, que deixa de o enxergar como um homem mais velho e interessante, e passa a o perceber como uma figura tão autoritária como sua mãe, o que desencadeia a percepção da violência sexual que sofria e não havia se dado conta até então. É interessante notar que Humbert, por ter a ciência da natureza imoral de seus desejos, ainda assim conseguiu se conter por muito tempo, denotando a máxima de que apenas observaria a garota de uma distância segura, sem nunca tocar ou fazer qualquer avanço. Diante disso, fica perceptível que o verdadeiro problema a ser abordado pela trama não é essencialmente a decadência de um homem doentio ou mesmo a corrupção de um relacionamento proibido. Muito pelo contrário. O fato do primeiro avanço ter partido por livre e espontânea vontade de Dolores mostra que havia uma intenção e um consentimento sexual prévio da personagem, muito provavelmente graças a seu envolvimento com Claire Quilty, que exacerba a sexualização precoce e destrutiva da infância da garota, que mesmo antes de conhecer Humbert, já tinha sua mente quebrada e destruída por um relacionamento igualmente criminoso e violento. Mesmo que houvesse pureza, maneirismos infantis e a beleza inata da inocência da infância em Dolores, ainda assim, a garota estava longe de poder ser considerada como um anjo, mesmo no início da trama. Os comportamentos da garota, que são favorecidos pelo excelente trabalho de fotografia da obra, denotam não a uma adolescente, mas sim a de uma mulher adulta e uma mulher conhecedora das artes da sedução. Ainda na adolescência, Dolores já demonstrava ter um profundo conhecimento do universo sexual e do contato físico com o sexo oposto, possíveis válvulas de escape para o comportamento controlador de sua mãe. Toda a experiência real, e até onde a personagem e Quilty teriam ido de fato, fica em aberto, mas de qualquer forma, não mudam a abertura que a personagem deu para Humbert quando o incitou para que fizessem sexo pela primeira vez, criando assim essa abertura que desencadeou no descontrole do protagonista. Tal movimento não deve ser encarado como uma justificativa para os atos de Humbert, mas refletem o já degenerado estado mental da garota, que passou a ver o padrasto com outros olhos graças ao que o seu passado já havia feito consigo.
Pelo primeiro movimento ter partido de Dolores, Humbert passa a interpretar tal ação como uma, entre aspas, autorização da garota para que ele consumasse seus desejos, enquanto, na verdade, tal ato não passava de uma série de demonstração de desequilíbrio emocional, a forma que a garota demonstrou para exteriorizar a sua sexualidade problemática, e ao mesmo tempo, desafiar a sua mãe. Isso desencadeia a problemática crescente da trama, pois Humbert, mesmo tendo noção de que o que fazia era errado, pois exibe vergonha e até mesmo nojo de si mesmo em certas passagens, ainda assim perpetua tais comportamentos, se tornando um prisioneiro de seus próprios sentimentos e desejos. Mesmo imoral e perverso, Humbert era, sobretudo, um homem apaixonado, pois fica evidente que existia amor pela garota, que chegava a ser reprimido em dados momentos e demonstrado de forma violenta em outros. Um retrato de um homem controlado por impulsos e sem a disciplina para permanecer dentro da moralidade, virtude essa quase inexistente na trama. A inocência degenerada e prévia de Dolores demonstra que não existia lugar para a pureza nesse mundo. Pelo contrário, qualquer resquício de inocência, mesmo em crianças e adolescentes, é algo destruído pela exposição de conteúdo explícita e a violência presente no mundo real, mesmo por pessoas próximas. O declínio da sanidade e também da própria moralidade da garota demonstra como esse tipo de trauma é nocivo para uma mente ainda em formação, pois infâncias negligenciadas dão origem a adultos problemáticos, como é exibido no terceiro ato. Dolores se tornou incapaz de amar, mesmo um homem de sua idade e que apenas queria o bem para si. O vazio em seus olhos e o cinismo com que encara a realidade é um reflexo de todos os anos de abuso e manipulação que sofreu nas mãos de Quilty e Humbert. E como demonstração máxima, quando convidada pelo protagonista a fugir com ele, Lolita, em um momento de relutância, demonstra até mesmo certo conforto em voltar para o relacionamento com ele, pois mesmo tendo ciência de que Humbert havia sido um grande responsável por seu emocional ter sido destruído, um relacionamento dessa natureza era tudo que ela conhecia, e dessa forma se tornava até mesmo um cenário plausível para uma mente exausta como a dela. Já em contrapartida, a trama contém êxito em demonstrar como o desejo reprimido, imoral e descabido pode destruir um homem como Humbert. Sem nunca tentar entender a natureza de seu comportamento pedófilo, sua estratégia de apreciar a distância apenas o tornou ainda mais impulsivo, o enlouquecendo aos poucos e o tornando gradativamente paranoico. Seu relacionamento com Dolores tinha uma natureza profundamente comprometedora para um homem como ele, e nem mesmo o medo de uma punição capital o colocava em posição de desistir de suas intenções sujas de possuir a garota, pois uma vez dominado pelo desejo, o homem se torna míope nas lentes da moralidade. No fim, as marcas ficaram de ambos os lados, e mesmo que Lolita tenha encontrado perdão por seu padrasto, ainda assim, a destruição foi avassaladora. Os prantos de Humbert ao perceber que nunca seria amado indicam esse sofrimento do personagem, incapaz de seguir em frente e de se ver livre de sua obsessão, incapaz de se controlar e de se compreender. Vingar-se contra o homem que havia tirado Dolores de si foi a única forma de encontrar conforto. Nem mesmo a prisão pelo assassinato de Quilty significava algo para Humbert nesse ponto, pois ele já estava enclausurado em uma prisão muito pior, sua própria mente. Sua imoralidade havia o tornado um homem reprimido e decadente, controlado e destrutivo. Um monstro aos olhos da garota e aos seus próprios. Um homem não merecedor do amor, apenas da tragédia. Sendo assim, Lolita, mais do que uma obra provocativa sobre um romance doentio e imoral, é também uma história sobre tragédias, subvertendo o que se espera de um confronto entre o bem e o mal. O enredo mostra que em uma luta de antagonistas, no fim, aqueles que realmente permanecem não são os que encontram a morte, mas sim as vítimas, que se veem condenadas a permanecerem atormentadas e destruídas em vida.